Olá, turma, sejam todos bem-vindos. Sou o professor Alex Ferreira, professor de Química da plataforma Gonçalves Dias. Tudo bem com vocês, turma? Bom, eu espero que você esteja acompanhando as nossas aulas, não apenas as aulas de Química, mas também dos outros componentes curriculares. E principalmente espero que vocês estejam se dedicando aos estudos. Turma, como primeira dica, caderno, lápis, caneta, borracha, para você fazer as devidas anotações ao longo do vídeo. Então, você está acompanhando aquele conceito, aquela tabela ou aquela questão que chamou sua atenção, você pode printar a tela, certo? E passar essas informações para o seu caderno. E assim você vai continuar com seus estudos. Show de bola? Turminha, estamos em uma série de aulas relacionadas ao terceiro ano do ensino médio. Bom, nós estamos no início da química orgânica. Ok? A química orgânica é a parte da química, é o ramo da química que estuda os elementos que apresentam carbono. Então, a química orgânica é a química do carbono. E em vídeos anteriores, nós já abordamos muito sobre o carbono, a classificação do carbono, as propriedades do carbono, ok? E no nosso vídeo de hoje, nós vamos iniciar o estudo das funções orgânicas. Os compostos orgânicos, eles são divididos, eles são agrupados de acordo com algumas características em comum. Esses agrupamentos nós vamos chamar de funções orgânicas, certo? Só que a gente precisa conhecer um pouco mais sobre essas funções para depois a gente fazer essa divisão. Também nós vamos iniciar, certo, a nomenclatura dos compostos orgânicos. Show de bola, turminha? Então vamos começar. Olha só. Primeiramente, a química ela é dividida em dois grandes grupos. Nós temos a química orgânica, que é a química do carbono, e a química inorgânica, certo? Grosseiramente falando, a química inorgânica estuda os compostos que não apresentam carbono, salvo algumas exceções, ok? Portanto, na química orgânica, nós também temos essa divisão, em grupos, em famílias ou em funções. Bom, na inorgânica, nós temos 4 grandes grupos. Nós temos os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. E eles apresentam características em comum que permitem esse agrupamento, beleza? Os ácidos, você está percebendo que todos começam com o hidrogênio, ok? E essas substâncias, quando dissolvidas em água, vão estar liberando como único cátion, partícula positiva, o hidrogênio, o H+. Agora, as bases, você observando aqui a tela, você vai ver que, para as bases, todas terminam com o grupo OH, chamamos de hidróxido, ok? Então, termino com o grupo OH, hidroxila, também podemos chamar assim, certo? E as bases, quando dissolvidas em água, elas vão liberar essa hidroxila como única partícula negativa, beleza? Agora, para os sais, você olhando aqui, os exemplos que eu coloquei, eles não começam com hidrogênio e nem terminam com o grupo OH, beleza? Também, os sais, quando dissolvidos em água, eu vou ter pelo menos um cátion, partícula positiva diferente do H+, e pelo menos um ânion, a partícula negativa diferente do grupo OH, ok? E os óxidos? Os óxidos são compostos binários, ok? Ou seja, a sua estrutura, eu só vou ter 2 tipos de átomos. E sempre o último, sempre o da direita, será o elemento oxigênio, ou seja, o oxigênio atuando como um elemento mais eletronegativo.
São essas as características que vão permitir que eu agrupe determinada substância, como ácido, base, sal ou óxido, beleza? Isso para a química inorgânica. Para a química orgânica, né, também ocorre esse agrupamento de compostos, né, com propriedades químicas semelhantes e também estruturas visuais semelhantes, né, de acordo com, né, como consequência de características estruturais comuns, certo? Portanto, cada função ela vai ser caracterizada por um grupo funcional. O grupo funcional é aquela estrutura comum, né, para aquele grupo de compostos, ok? Então, por exemplo, a estrutura A, esse composto A, né, se você atentar, observar direitinho, eu só tenho carbono e hidrogênio, ok? Diferentemente dos outros exemplos, no exemplo A, eu só tenho carbono e hidrogênio. Então, os compostos que apresentarem somente carbono e hidrogênio, eu vou agrupá-los em uma função. Agora, se olhar o exemplo B, no exemplo B, eu tenho uma estrutura interessante, que é o grupo OH, certo? A hidroxila. Então, os compostos que apresentarem a hidroxila, né, eu vou agrupar em uma determinada função. Mas, professor Alex, a estrutura E também tem uma hidroxila, beleza, mas tem uma hidroxila ligado ao que chamamos de carbonila, que é o C-O. Então, essa estrutura C-O, OH, chamamos de carboxila. Então, quem tem a carboxila, eu vou separar em um determinado grupo. Essa carbonila, esse C-O, olha só, ele pode aparecer, né, somente na extremidade da cadeia, e aí vou ter uma outra função. Ele também pode aparecer entre carbonos, aí eu vou ter uma outra função orgânica. Em resumo, turma, eu preciso conhecer esses grupos funcionais para que eu possa separar os compostos de acordo com as suas funções orgânicas. Show de bola, turminha? Vamos avançar. Sabes que existem atualmente milhões de compostos orgânicos agrupados em funções orgânicas. E cada um deles é identificado por um nome, ok? Historicamente, o nome dos compostos orgânicos era dado à medida que eles eram descobertos, geralmente os nomes relacionados com sua fonte de obtenção. Por exemplo, ácido lático. Já ouviu falar nele? Ácido lático. O lático, né, ele está presente onde? No leite, certo? Em qualquer leite você vai ter o ácido lático, né, obtido a partir do leite. Como ele era obtido a partir do leite, deram o nome de ácido lático. Ureia, obtida a partir da urina, ok? Ácido fórmico. Então, se você já levou aquela picada de formiga e gerou aquela dor, o que acontece? A formiga, ela injetou um ácido, que é o famoso ou conhecido ácido fórmico. Ele recebeu esse nome por quê? Porque era extraído de formigas, era obtido a partir das formigas. Então, no início da química orgânica, as pessoas iam descobrindo, certo? Iam isolando determinada substância, determinado composto, e o nome dado a ele normalmente era em função da sua origem, né? De onde ele era obtido, ok? Só que chega um momento, turma, que a química orgânica ela cresce muito. Então, isso quer dizer que a partir de um certo ponto já existiam milhares ou então milhões de compostos orgânicos. Então, havia a necessidade de uma sistemização, tá bom? Da nomenclatura desses compostos, certo? Uma universalização dos nomes. Bom,
O rápido desenvolvimento da química orgânica levou ao estabelecimento de regras para a nomenclatura dos compostos orgânicos, considerando suas funções orgânicas, visando dessa forma ao uso comum em todos os países. Essa nomenclatura, criada para evitar confusões, vem sendo desenvolvida pela União Internacional de Química Pura e Aplicada. Nós chamamos esse órgão de IUPAC, ok? Então, a IUPAC é a instituição responsável por estar gerenciando as regras de nomenclatura dos compostos. Podem ser tanto os compostos inorgânicos quanto os compostos orgânicos, ok? Trouxe até aqui a capa do nosso guia, onde apresenta essas regras de nomenclatura para os compostos orgânicos. Então, essas regras, elas são estabelecidas e, de tempo em tempo, elas são revisadas, ok? Elas são revisadas. Elas são revisadas pelo órgão denominado de IUPAC. Houve essa necessidade dessa sistematização, porque, a partir de um certo ponto, já existiam muitos compostos orgânicos. Show de bola, turminha? A nomenclatura oficial dos compostos orgânicos considera o número de carbonos que os compõem, os tipos de ligações entre eles e a função a que pertence. Então, assim, o nome de uma cadeia aberta normal, por exemplo, ele vai ser constituído de 3 partes: prefixo, a partícula intermediária e o sufixo. O prefixo indicando a quantidade de carbonos presentes naquela estrutura ou presentes no que nós vamos chamar de cadeia principal, certo? Vamos ter uma partícula intermediária, um intermediário, que vai indicar o tipo de ligação que existe entre aqueles carbonos ou entre os carbonos da cadeia principal. E a terminação do nome vai indicar a função a que esse composto pertence. Show de bola? Então, o nome vai ser composto de um prefixo, um intermediário e um sufixo. Bom, com relação aos prefixos, tudo bem, turminha? Então, eu trouxe aqui alguns desses prefixos. Se você quiser printar a tela, pode ser, ok? Os últimos, eles não são comuns a nível de ensino médio. A nível de ensino médio, até 12, até 15 carbonos podem aparecer, certo? Mas acima de 15 carbonos não é comum para o ensino médio. Então, eu trouxe aqui como curiosidade, mas os mais utilizados, de 1 a 12 átomos de carbonos. Um carbono, met. 2 carbonos, et. 3 carbonos, prop. 4 carbonos, but. Turma, até 4 carbonos, nós não temos realmente uma lógica. Agora, a partir de 5 carbonos, esses prefixos eles já são conhecidos. 5 carbonos, pente. Lembra, o Brasil ele é pentacampeão mundial. Ganhou 5 Copas do Mundo. Pentacampeão. 6 carbonos, hex. 7 carbonos, hept. 8 carbonos, oct. 9 carbonos, non. 10 carbonos, dec. 11, undec. 12, dodec. 13, tridec. E assim por diante. O mais comum, até 12 carbonos. Show de bola? Bom, com relação ao intermediário, beleza? Então, nós vamos ter o intermediário, a partícula AN, indicando uma cadeia saturada. O que é isso, turma? Na cadeia saturada, nós vamos ter apenas ligações simples entre os átomos de carbono. Show? Se aparecer uma ligação dupla, en. Se tivermos 2 duplas, dien. 3 duplas, trien. E aí você já entendeu. 4, 5, a gente só acrescentar o prefixo, que indica a quantidade. Uma tripla, in.
2 triplas, diim, 3 triplas, triim e assim por diante. Se tivermos uma dupla e uma tripla ligação naquela cadeia, enim, tudo bem? Turma, os mais comuns, an, en, in, diem. Simples, dupla, tripla, 2 ligações duplas, ok? Então, aqui são os nossos intermediários. Por fim, nós vamos ter o sufixo, a terminação, certo? E a terminação, ela vai indicar o quê? A função a que ele pertence. A que família aquela estrutura pertence. Então, se tivermos um hidrocarboneto, né? O hidrocarboneto ele vai apresentar como grupo funcional apenas carbono e hidrogênio. Só tem carbono e hidrogênio, hidrocarboneto. Vai terminar em O. Metano, butano. Ok, turminha? Se for um álcool, né, mais para frente, nós vamos aprender a identificar o álcool. Mas é um álcool, terminação ol. Etanol, ok? O álcool combustível, etanol. Então, ol caracteriza a função álcool. Aldeído, né, que vai ter como grupo funcional a carbonila na extremidade da cadeia, a terminação é al. Metanal, então al caracterizando o aldeído. Aquela carbonila, mas não na extremidade, sim entre carbonos, ok? Função cetona. Cetona, não é acetona. Acetona é um nome comercial para a cetona denominada propanona. Então, a terminação ona caracteriza a função cetona. Show? Um ácido carboxílico termina em oico. Ácido metanóico. Tudo bem? Então, terminou em oico, vai caracterizar a função ácido carboxílico. Mais um exemplo, o éster. O éster, vou ter a terminação oato. Metanoato de etila. Então, essa terminação oato está caracterizando a função éster. Beleza? Na prática, olha só. Eu tenho aqui uma estrutura que é um hidrocarboneto. Só tem carbono e hidrogênio, turma. São 2 carbonos, et. Ligação simples, an. Hidrocarboneto, O. Etano. Beleza? Agora aqui eu tenho um álcool de um carbono, met. O carbono, nesse caso aqui, só tem ligações simples, an. Como ele é um álcool, termina em ol. Metanol. Beleza? Olha aqui o nosso aldeído, um aldeído de 3 carbonos, prop. Ligações simples entre os carbonos, an, aldeído, al. Propanal. Muito simples, né, turma? Uma cetona de 4 carbonos, né? 4 carbonos, but. Beleza? Ligações simples entre os carbonos. Professor, estou vendo uma ligação dupla. Beleza, mas não está entre carbonos, então não conta. Ligações simples entre carbonos, an. Como é uma cetona, terminação ona, butanona, ok? Aqui eu tenho 3 carbonos, no entanto, eu tenho uma ligação dupla, e é um ácido carboxílico, ácido propenóico. Então, dessa forma, turminha, a gente consegue montar o nome de um e de qualquer composto orgânico. Show? Nós também podemos ter compostos cíclicos. E aí eu vou adicionar, eu vou acrescentar, né, a palavra ciclo ao nome. Então, são 3 carbonos, hidrocarboneto, 3 carbonos, ciclopropano, beleza? Outro hidrocarboneto. Como que eu sei que é hidrocarboneto, turma? Porque só tem carbono e hidrogênio, certo? Então, hidrocarboneto, só que agora é um ciclo de 6 carbonos. Se você contar, nós temos aqui 6 carbonos. Então, eu vou ter ciclohexano, ok? Então, para compostos cíclicos,
a gente vai apenas adicionar o termo ciclo àquela nomenclatura, aquelas regras estabelecidas pela IUPAC. Show de bola? Um pouquinho sobre as funções orgânicas. Vou ficando por aqui, turminha. Forte abraço. Valeu!